São 18 horas e 42, a gente está recebendo aqui, conforme a gente anunciou, a doutora Camila Fialho, cirurgiã bucomaxilofacial. É uma cirurgiã dentista. Tudo bem, doutora? Fale mais próximo aí ao microfone. Tudo bem, boa tarde a todo mundo. Já podemos falar boa noite, né, produção? Já podemos falar boa noite. A gente começa com boa tarde e termina com boa noite. Boa noite. Mas olha só, a senhora então está inserida, né, nessa programação da Agosto Lilás, em um outro recorte. Né? Se já não bastasse, claro, é um problema, um drama da violência contra a mulher. Entre as consequências estão os traumas faciais, doutora. Isso. A gente acaba fazendo esse atendimento de pacientes vítimas de traumas de face, né, inserido dentro da equipe do pronto atendimento hospitalar. E infelizmente não é incomum, né, a gente atender pacientes que sofreram agressão física por seus companheiros ou familiares. Uhum. E no âmbito dos hospitais, aí, os pronto atendimentos da vida, há algum tipo de ressalva, eu imagino, de orientação que profissionais como a senhora já fazem, não, a sua entidade de classe faz, no sentido de dar aquele tratamento inicial e, quem sabe, até evitar o agravamento dessa situação, doutora? Assim, o tratamento inicial é sempre muito delicado, né? Quando a gente fala de vítima de violência, principalmente vítima de violência doméstica, existe uma série de outros fatores que estão inclusos, não só o tratamento físico daquela pessoa ali, né? Inclusive, nós, quanto profissionais de saúde, a gente tem uma lacuna, inclusive, de formação para lidar com esse tipo de caso, né? Hoje já é regulamentado via lei, né, que a notificação é compulsória nos casos de violência, né, seja no âmbito da saúde pública ou da saúde privada. Mas eu confesso que ainda é muito difícil, primeiro, a gente ter o próprio relato do paciente de que realmente aquilo foi uma violência doméstica. Né? Não é incomum que essas mulheres cheguem aos hospitais, muitas vezes até acompanhada do seu agressor. Né? E isso torna o atendimento, né, sempre muito delicado de lidar. Além do fato de que... Não, isso é um drama, outro drama, mas o fato de ser esse trauma no rosto, né? Para a mulher, na questão da autoestima, tem todo um complicador, né? Com certeza. Quando a gente fala de face, a gente fala de identidade, né, do ser humano, de forma geral. E muitas das vezes a gente entende que essa violência praticada, né, dentro do âmbito de casa, né, familiar, ela muitas vezes é direcionada à face justamente para causar uma marca mais do que física, né? Realmente nesse sentido da autoestima, né? Enfim, é bem complexo realmente. Nossa. Quais são os dados desses casos de violência facial, né? Certo, eu fiz uma busca para tentar conversar um pouquinho com vocês a respeito de dados, e eu encontrei um estudo recente agora, 2020, né, da Federal do Espírito Santo, onde eles conseguiram fazer, inclusive, uma correlação do índice de trauma facial com tentativas, inclusive, de feminicídio. Né? Quando a gente vai estudar um pouco mais a fundo essas análises epidemiológicas, a gente observa que os principais fatores, né, que causam traumas faciais, em primeiro lugar, disparado, são os acidentes automobilísticos. Né? Em segundo lugar, a gente teria as quedas, e em terceiro lugar, a questão da agressão física, da violência interpessoal. Quando a gente analisa agressão física, a gente tem que analisar de forma separada, agressão no gênero masculino e feminino. Né? Por quê? Porque quando a gente puxa para o lado feminino, esse estudo inclusive demonstrou que 80% das mulheres, né, que tinham trauma facial causado por agressão física, tiveram esse trauma numa tentativa de feminicídio. Nossa, cara, são recortes realmente dramáticos. Outra informação talvez interessante é que quando a gente passa para analisar qual a região da face que é mais acometida na violência, a gente nota que normalmente a região de nariz e essa região da maçã do rosto, né, que seria o complexo do zigomático e da órbita. E mais comumente do lado esquerdo. Por quê? Porque a maioria dos agressores... É destro. É destro, exatamente. Como é que funciona esse atendimento? Perdão, Flávio. Fica à vontade. Como é que funciona esse atendimento inicial às vítimas? Certo, é o atendimento inicial ao trauma, né, de forma geral. Essa vítima ela vai dar entrada via pronto atendimento normalmente hospitalar, né, segue o fluxo de atendimento normal, como qualquer outro trauma, e assim que é constatado que existe o trauma específico da face, nós, quanto especialistas, somos acionados para realizar esse primeiro atendimento. Caso essa paciente tenha fratura constatada, muitas das vezes o tratamento para essa pessoa, né, para essa mulher, vai ser o tratamento cirúrgico, para restabelecer a anatomia da face. Uhum.
E isso é feito na rede pública? Nós temos esse Sim, atendimento? sim. Hoje é possível realizar tanto a nível particular, planos de saúde, e na rede pública. Tanto em Macapá quanto em Santana a gente tem esse atendimento especializado. Onde, doutora? Na rede pública? Hospital de emergência em Macapá e no Hospital Estadual de Santana. Ah, já tem, né? Sim. A senhora sim. atua também? Atuo no sim, hoje eu atuo dentro do Hospital Estadual de Santana. E todas as duas unidades, inclusive com condições de realizar a cirurgia para os pacientes. Esse tipo de intervenção pode necessitar da intervenção também de um cirurgião plástico? Sim, assim, o cirurgião plástico muitas vezes ele atua a nível de tecido mole, né, que a gente chama mais a questão da pele, tecido mole. Nós, quanto cirurgiões bucomaxilofaciais, acabamos atuando mais a nível ósseo, né, restabelecimento ósseo. Não é à toa que o nome mesmo da especialidade é cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Mas são especialidades complementares. Exatamente. Né? A multidisciplinaridade é sempre importante dentro da saúde, né? A gente nunca trabalha sozinho. Para atender o paciente de forma global, a gente vai sempre precisar do colega, sempre. Bom, a gente está recebendo aqui, pessoal. Se você tem pergunta, você pode entrar agora no nosso WhatsApp 991570022, 991570022, ou entrar direto aqui na nossa live, como fez o Francisco Lima. A Rita de Cássia está acompanhando a gente lá no bairro do Marabaixo. E também a Oeste. doutora Maria Carolina Feio, que é uma dentista incrível. Já tive também a oportunidade de me consultar com ela, falando aqui que a doutora Camila é uma profissional muito humana e que tem um orgulho, né, de ser uma profissional aqui do estado, né? Que eu tenho orgulho de atuando trabalhar aqui com no a Carol. estado. Que bacana. Eu estava perguntando fora do ar, a senhora é natural do estado do Pará. Isso. Mas sim. já mora aqui há muito... Fez a sua formação aqui, Sim, né? eu fiz a graduação em odontologia, minha formação básica é odontologia, eu sou cirurgiã dentista, e fiz a residência em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial em Goiânia. Onde são as escolas aqui que formam profissionais da No odontologia? Amapá a gente não tem a residência na área, né? O mais próximo seria Belém. A formação onde A tem quan- na Unifap? Não, a gente não, infelizmente na Unifap a gente não tem nem o curso ainda de odontologia, né? Nem a graduação. A nível de residência mais próximo seria Belém, né? No Barros Barreto, no Hospital Universitário, João de Barros Barreto, mas em Belém também tem outro serviço, que se não me engano no Ofiloiola. Mas eu acabei, na época eu prestei a prova para o Barros, consegui uma vaga no Barros, mas acabei optando em ir por Goiânia mesmo. Então tá aí. Bom, e como isso está inserido na programação do Agosto Lilás? Houve painéis, oficinas? Como é que aconteceu isso? A gente não tem uma programação, digamos assim, oficial relacionada, né, especificamente ao trauma de face. A gente tem algumas campanhas que são direcionadas pelo Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial, mas a nível de internet mesmo, mídias sociais. A gente acabou não tendo nenhuma programação física, né, para esse ano. Está tudo sendo muito difícil ainda, né, de ser realizado. Quem? Pelo Conselho? Tem uma associação? Conselho Regional de Odontologia e Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial. O colégio, né? E Isso. aqui, filiados a esse, não sei se a expressão é correta, a esse colégio de Sim. cirurgiões, Sim. o Amapá tem quantos profissionais, como a senhora? Hoje, eu acredito, filiados ao Colégio Brasileiro de Cirurgia, eu acredito que uns 3 ou 4. Ah, é? Sim. São bem poucos, uma Sim, especialidade, são né? Bem Sim. difícil, não é? É até, digamos assim, é muito impactante, né? Quando a gente fala de trauma de face, é muito impactante, não é uma visão muito confortável, né? Mas até assim, eu como mulher dentro da especialidade também sou uma exceção. Quando a gente vai aos congressos, E existe até também uma dificuldade em falar sobre isso. Né? Demais. Inclusive com o próprio paciente, né? Como eu disse, assim, o fator etiológico, né? A causa do trauma, ela é coletada através de informações que o paciente repassa para a gente. Então, no momento do atendimento, que eu questiono o paciente, o que aconteceu? Você caiu, você, né, sofreu um acidente de moto. Aí a gente fica na dependência do paciente dizer. Não é incomum que a paciente diga que ela caiu, por exemplo. Né? Uhum. Não relata que foi violência, que foi agressão. Que também ajuda a definir qual o melhor tratamento. Exato, com certeza. Traumas de alto impacto tendem a fazer fraturas mais cominutivas, em pequenos fragmentos, o que vai tornando cada vez mais difícil. Né? Quanto traumas de menor impacto cinético, né? Força cinética, talvez no caso da agressão física é um impacto um pouco menor do que um acidente de moto, por exemplo. Então isso também às vezes define se é cirúrgico ou não. Já aconteceu, imagino, assim, de precisar de uma equipe multidisciplinar aí, outras especialidades, devido a um caso assim absurdo, né? Extremada violência. Sim, é comum que a cirurgia bucomaxilofacial atue junto com a neurocirurgia, por exemplo, né? A gente está falando de neurocrânio, né, que cérebro em si, atua a neurocirurgia,
e o viscerocrânio, que é a face, né? A face acaba sendo muitas vezes o para-choque, né? Aquilo que vai sustentar o impacto maior realmente para preservar o cérebro. Então, é comum que a gente atue junto com o neurocirurgião, com o cirurgião plástico, enfim, com o cirurgião de cabeça e pescoço, como a gente comentou no mês passado, do Júlio Verde. A gente sempre integra uma equipe para atendimento global do paciente. Pois é. E eu queria já, para encerrar esse bate-papo aqui com a senhora, como profissional, como disse a sua colega, né, fez uma ressalva de um profissional extremamente humana, mas já que já estamos fechando também o Agosto Lilás e ser essa especialidade tão rara, então a senhora tem realmente autoridade para falar desse assunto, mas para fechar realmente essa questão da violência contra a mulher, que tipo de reflexão, que tipo de mensagem a senhora poderia transmitir para quem está nos acompanhando agora? Dizer assim, que nós, quanto profissionais da área da saúde, independente de qual área você atua, né? A gente tem que buscar realmente essa questão da humanização e entender que essas pacientes, muitas vezes, quando elas adentram, né, o âmbito hospitalar, por exemplo, elas estão buscando o tratamento não só da ferida física, né? Mas muitas vezes a paciente quer aquele acolhimento para ela, às vezes, ter um pouquinho mais de coragem para fazer algum tipo de denúncia, para realmente conseguir sair daquela situação, né? E como eu disse, às vezes a gente não tem o preparo de formação para isso, mas a gente pode buscar no nosso dia a dia tentar acolher esses pacientes, né, de forma melhor, de forma mais humana, realmente. É muito interessante e a senhora puxar essa reflexão. Eu lembro aqui, a gente já falou aqui, quando o CVV chegou aqui, o Centro de Valorização da Vida, profissionais de imprensa, não aceitaram muito bem algumas orientações que se fazia na abordagem dos casos de suicídio. E assim como eu imagino na sua área também, a gente tem pessoas que ainda tem aqueles comentários, né, numa unidade de saúde, numa emergência. Muitas vezes culpando a vítima pelo que aconteceu. Culpando a vítima, mas também, Exato. né, com uma roupa dessa, com um vestido Exato. desse, esse tipo de absurdo que a gente ainda tem, né? Comentários nada animadores, né? E Com que muitas certeza. vezes agravam mais a situação da vítima do que Sem qualquer outra dúvida. coisa. Doutora Camila, muito obrigado. Eu que agradeço. Parabéns pelo o seu espaço, trabalho. Obrigada. Obrigado por ter vindo aqui, a deferência de vir numa entrevista presencial. Obrigada. Um tema tão pesado, mas que a senhora, com essa didática toda, deu uma leveza, mas deu um recado importante para que nossa assistência aí, nossa audiência toda possa refletir um pouquinho mais na noite de hoje. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigada.